noite, galerinha do primeiro ano. Tudo bem com vocês? Então, esse é nosso último vídeo, né? Que está acabando a matéria do primeiro trimestre. Graças a Deus, que beleza, né? Nossa próxima aula síncrona que nós vamos ter, não nessa segunda, né? Conforme eu já expliquei, mas daqui 2 semanas, né? A gente vai poder fazer jogos, né? Poder descontrair um pouquinho, graças a Deus, né? Dar um pouquinho de matéria também, né? E hoje está faltando apenas os 3 últimos tópicos aqui, ó. Vocês vão ver nas últimas aulas, né? Na última aula que a gente viu, quer dizer, na última, né? Não nas últimas, né? Que ficou faltando o tópico 6, 7, 8 daqui, ó. Deixa eu só, porque tá lento aqui meu computador, tá? Mas espero que vocês tenham gostado dos vídeos aí até chegar nesse, né? Foram feitos com muito carinho aí, bacana, né? Então tá faltando só esse tópico 6, 7 e 8, tá? Que, né, eu fiz um resumo deles aqui, um pouco mais bem elaborado, tá? Então, Constantino da Liberdade de Culto e tal, aí o que eu quis colocar, tá? Até então a gente viu a crise do século III em Roma, beleza? Aspectos da crise do século III. Se vocês subirem aqui, ó, são aspectos da crise do século III. A lei do colonato, essa questão da crise da escravidão, ela começou no século III, mas aí já foi aos poucos no século IV, né? Os escravos foram sendo substituídos por servos, né? Enfim, a gente viu isso aqui também faz parte da transição para a Idade Média, né? Esse tópico 5 aqui é importante, mas eu já expliquei, tá? E aí, já no século IV, 3 imperadores vão surgir de destaque. Tá? O primeiro deles eu não citei, tá? Mas ele é importante também, é o Diocleciano. Poucos conhecem, né? Ele faz 2 medidas importantes. Lei do máximo, que é congelar preços, né, das coisas para poder as pessoas terem mais facilidade de comprar, e tal, uma vez que a crise estava muito grande. E a tetrarquia, dividir o poder em 4, uma tentativa, porque estava tendo muita sucessão de vários imperadores e tal, então ele tenta dividir um pouco o poder para depois esse poder voltar a ser centralizado, né? E vai dar certo. Tá? Depois do Diocleciano vem o Constantino, que consegue unificar esse poder. Então, esse período aqui, apesar dos bárbaros estarem invadindo, né, chegando aqui, que eu vou colocar a observação aqui, já estão migrando para essa região, né, Constantino consegue ter um governo até, vamos dizer assim, o final de sua vida. É interessante. Então, o que ele faz? Se a gente não pode lutar contra os cristãos, se a gente não pode lutar contra os inimigos, entre aspas, junte-se a eles. Então ele dá liberdade de culto para os cristãos. Lembra de Nero, que destruiu Roma, né? Então tinha toda essa questão de cristão inimigo do império e tal. Agora o império se aproxima dos cristãos. Constantino se converte ao cristianismo. E ele cria Constantinopla, ou seja, ele investe na parte oriental do Império Romano, já prevendo que o Ocidente poderia ser destruído, né, pelos bárbaros que estavam migrando para aquela região. Então é bem interessante. Logo depois dele vem o Teodósio. Tá? Teodósio ele amplia o que foi feito por Constantino. Ele não só aceita os cristãos, mas como ele torna o cristianismo a religião oficial do Estado. Ou seja, ele oficializa. E aí, a partir de então, surge Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? A Igreja Católica Apostólica Romana ela vai surgir num contexto de muita corrupção. Por quê, gente? Essa galera que vai compor o clero, a Igreja Católica, vão ser pessoas corruptas que estão ligadas ao Império. Tá? Não tinha essa questão, padre vai estudar, vai passar pelo seminário, isso vai ser só depois no Concílio de Trento, depois da Reforma Protestante, então lá para frente, aqui nós estamos no século IV ainda, né, quando surge essa questão da igreja enquanto instituição, até então era cristianismo, agora é a igreja católica, e aí vem a questão do poder, é importante a gente entender essa parte para entender, opa, a igreja ela surgiu, né, enquanto instituição surgiu num contexto de corrupção, aquela pureza do cristianismo inicial, dos apóstolos, se perde um pouco aqui, mas ao longo desse processo surgem ordens religiosas na Idade Média que salvam a igreja. Os franciscanos, Francisco de Assis, Bento, né? Então nós vamos ver isso depois na Idade Média também, é bem legal. E aí ele divide o Império Romano entre Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, e Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla. Bem legal. Tá? Observação, nesse contexto já há o início das migrações bárbaras. Então, no século IV, que é esse período aqui, né? No século IV já surge as migrações, os bárbaros já migram.
Porque, a princípio, as migrações elas vão ser pacíficas. Os bárbaros vão chegar lá e destruir tudo. Só que eles chegam como bárbaros. Então, né, os costumes são todos completamente diferentes. Conforme a gente vê lá na série, né, bem aquilo mesmo. Tá? Então, a divisão do Império Romano foi em 375. Em 375, os bárbaros já estavam aqui. Tá? E o temor a eles fez com que grande parte da população das cidades viesse para o campo. Né? Esse processo de ruralização que eu cito aqui em cima. Tá? E aí, nesse contexto, vão ter vários povos bárbaros que vão surgir. A gente vai estudar cada povo, né, assim, de maneira resumida, mas vai ver cada povo. Acontece que nessa luta entre eles, em 476, ou seja, um século depois, no século V, aí sim eles vão vir de maneira invasiva. Né? Eles vão se destruir até destruir o Império Romano do Ocidente. Tá? Então, por isso que vai ter a Idade Média, por isso que vai ter o feudalismo. Porque o feudo se dá o quê? No campo. As pessoas todas, o clero e tal, os senhores feudais, tudo vão passar a viver no campo, porque as cidades estão tomadas pelos bárbaros. E aí inicia, né, a Idade Média, com a queda do Império Romano do Ocidente. Aí o Oriente, Constantinopla, professor, Constantinopla está com o Império forte lá ainda. Né? Constantinopla, com o Império Romano do Oriente, ainda continua forte. Só vai ser destruído 10 séculos depois com a vinda dos turco-otomanos. Né? Ou seja, o islamismo nem surge, nem sinal que surgir ainda, vai surgir no século VII, nós vamos ver. Tá? Então, eu finalizo a matéria aqui. Tá? E aí eu queria mostrar para vocês um material agora, uma apostila que eu vou enviar para vocês já darem dando uma olhada, né? Irem olhando essa apostila aqui, bem bacaninha, tá abrindo, tá? Eu vou mandar esse PDF que começa a partir da Idade Média, beleza? É mais um material, além do livro didático, que alguns já receberam, né? Vocês vão receber essa apostila aqui que foi feita por mim, elaborada por mim, tá? Com exercícios, é bem interessante, né? Então temos aqui a apostila bem bacaninha, tá? Então aqui explica a Alta Idade Média, né? A partir dessa matéria que vem agora, né? Tá aqui, né? Isso aqui não vai cair nessa primeira prova, tá? Mas é só para vocês darem uma olhada e tudo mais. O que eu quero destacar nessa apostila aqui é isso aqui, ó. São os exercícios. O azul, né? São as dicas, sempre estão em azul, são coisas assim, de maneira que eu destaco como importantes, algumas sacadas, né, da matéria, bem legal. Né? E aí a gente começa com os exercícios, que aqui, ó. Primeiro tem aqui, atividades. Vamos fazer. Muito importante essa vamos fazer. Significa que é uma atividade que eu faço junto com vocês. E é importante que vocês deem uma olhada, que eu vou pedir para vocês fazerem exatamente o que eu fiz aqui, nas questões da prova, que eu vou postar segunda-feira. Então, prestem muita atenção. Vocês estão vendo que tem uma questão aqui. Né? Vamos lá. Uma questão do Enem. Tá? Isso aqui não cai na sua prova, mas só dando um exemplo. Tá? Homens e mulheres gostavam muito de festas. Né? Isso, tradições pagãs quanto da liturgia cristã. Tá? Sobre as festas medievais, podemos afirmar que, letra A, muitos relatos do cotidiano indicavam que há um conflito entre tal. Então, a letra A é a resposta correta. Então, o que você vai ter que fazer na questão fechada que eu pedi para justificar? Você vai marcar assim, letra A está correta. Pois, e aí você tem que estudar por que está, porque senão vocês vão só no gabarito lá, vocês vão pesquisar na internet o gabarito e vai marcar e aí não interessa para mim, aí não quer dizer que você entendeu a questão. Então, pois a Igreja Católica adotou uma postura de monopólio da cultura da época, tal. Então você vai justificar. Mesmo a que está correta, você vai falar por que ela está correta. E aí você vai justificar. Letra B está incorreta, pois a sociedade medieval era estamental, tarará, que aqui está falando que, né? Aqui está falando que os torneios rompiam as distinções e tal. Não tinha muita distinção, né? A gente vai ver que tinha muita distinção, quer dizer, né? Enfim. A letra C está incorreta, pois, parará. Ou seja, você vai ter que explicar na atividade cada alternativa, mesmo a que você estiver correta. Não adianta colocar, está correto e pronto. Né? Então, vocês vão ver que na atividade, não é essa matéria não, tá, gente? É a matéria que vocês estão estudando. Grécia, Roma, né? Eu vou postar segunda-feira, né, a prova trimestral, e vocês vão fazer. E as questões fechadas, algumas, não todas, eu vou pedir para vocês justificar. Isso conta muito ponto. E aí, aqui, nessa apostila aqui, que vocês vão ver esse material, ajuda, ensina como justifica as questões. É da forma como está justificado aqui que eu quero que vocês façam na questão de vocês. Alternativa por alternativa, beleza? Então, galerinha, segunda-feira eu vou postar a atividade e aí eu posto mais um videozinho explicando um pouquinho da atividade para vocês.
Tá tranquilo? Então, essa matéria eu encerro o trimestre, né? Então, segunda-feira não teremos aula síncrona, esses vídeos todos que eu postei para vocês, tá bom? E aí eu vou postar a atividade na segunda-feira, a última atividade que vai ser entregue só dia 18, conforme eu já expliquei anteriormente, tá bom? E aí eu mando mais um vídeo na segunda explicando a atividade, ok, galerinha? Um grande abraço para vocês, valeu!